Fala galera, estamos de volta aqui no meu canal e hoje eu quero fazer uma super revisão de véspera para o concurso da Polícia Federal. Eu quero nessa aula aqui revisar com você Direito Processual Penal, para você aí ir muito bem na prova desse domingo, beleza? Olha só, essa aula inclusive ela está baseada no meu e-book de Direito Processual Penal para você gabaritar no concurso da Polícia Federal. E olha só, o meu e-book, você encontra o link para adquiri-lo aqui na descrição do vídeo e hoje você consegue adquirir ele, já que a gente está na véspera da prova, com 50% de desconto. Basta você inserir o cupom VOU GABARITAR ali no link do checkout e você consegue adquirir o meu e-book com 50% de desconto. Um valor super acessível para você fazer essa revisão de última hora. E eu garanto, vai dar conta sim de conseguir vencer as páginas do e-book. Você tem ali aproximadamente 35 páginas com dicas, com a parte teórica e com questões para você treinar antes da prova. Agora, nós vamos pegar e a partir do que eu trago no e-book, vamos revisar os principais temas que tocam o direito processual penal e que com certeza podem aparecer na prova de domingo, beleza? Então vamos juntos lá? Primeiro ponto aí na tela que eu quero destacar para você é o seguinte, é uma questão que envolve inquérito policial. Lembrando que o nosso objetivo aqui é trabalhar tanto questões como dicas, como analisar a letra da lei. Eu fiz uma mescla para tornar o nosso encontro mais dinâmico. Então vamos lá, vamos começar com o inquérito policial, analisando algumas questões. Vamos ver se você está afiado. Primeira questão, então, na sua tela. Veja aí comigo. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Vamos lá! O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Questão absolutamente correta. Questão absolutamente correta. De fato, o inquérito policial ele tem natureza administrativa. Quem é responsável por conduzir o inquérito policial é a autoridade policial. No campo da Polícia Federal vai ser o delegado federal, ok? E o inquérito serve exatamente para a gente colher o quê? Os elementos que tocam a materialidade delitiva e os elementos que tocam a autoria delitiva. Esse é o objetivo do inquérito policial. Não se esqueça que é procedimento administrativo. Se na prova falar que é procedimento judicial, está absolutamente errado. Então cuida com esse ponto. Questão fácil, questão certíssima, não tenho dúvidas que você aí acertou essa questão. Bora lá. Próxima questão aí, agora que vai tocar as características do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento sigiloso e nessa etapa não são observados o contraditório e a ampla defesa. Bom, essa questão aqui, ó, é uma questão que toca as características do inquérito policial. E para você relembrar as características do inquérito policial, eu vou te falar um macete, que inclusive eu já mencionei em outras aulas. É o idoso, que o inquérito policial é de idoso. Vem aqui comigo que eu vou traduzir essa expressão. Gente, para você não esquecer, lembra do seguinte, que o inquérito policial é de idoso. O inquérito policial é de idoso. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só, o primeiro D aqui significa que o inquérito policial ele é um inquérito policial dispensável. Dispensável. O inquérito policial, pessoal, você tem que se recordar que ele é um procedimento dispensável. Se o Ministério Público tomar conhecimento ali da materialidade delitiva, já tiver elementos que demonstram efetivamente a materialidade delitiva, que o crime aconteceu, e já possuir ali elementos indicativos da autoria, o próprio representante do Ministério Público, ele pode oferecer denúncia.
sem a existência do inquérito policial. Por isso você tem que lembrar que o inquérito policial ele é dispensável. O segundo ponto que eu destaco aqui para você, que é a letra E, nesse caso aqui, ela diz respeito ao fato do inquérito policial ser um procedimento escrito. As peças do inquérito policial, elas devem ser reduzidas a termo. Toma cuidado, tá? Porque isso, na verdade, já faz parte do nosso dia a dia, que você pode registrar os atos, tá? Por exemplo, oitiva de testemunhas, interrogatório, por meio de vídeo, tá bem? Então, instrumento audiovisual também é algo que a gente pode utilizar para colher o interrogatório. Não precisa ficar degravando todo o depoimento, degravando toda a oitiva das testemunhas ou do interrogatório, beleza? Então, hoje é perfeitamente possível você se valer aí de equipamento de audiovisual para você reduzir a termo aqui dentro do inquérito policial. Tudo bem? Lembra então dessa característica, ele é escrito. Gente, próxima característica, o inquérito policial, ele é o quê? Esse I vem do quê? Que ele é indisponível. Ele é indisponível para a autoridade policial. Isso significa dizer que a autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Lembra que ele é indisponível. E o segundo I ali diz respeito ao quê? Que o inquérito policial ele é inquisitivo. Ele é inquisitivo. O que quer dizer isso? Que durante o inquérito policial nós não vamos observar o contraditório e a ampla defesa. Durante essa etapa preliminar de investigação, não é preciso ser observado o contraditório e a ampla defesa. Toma cuidado com esse detalhe. Essa é uma das características do inquérito policial. A próxima característica que eu relembro aqui com você é o próximo D, que nada mais é do que dizer que ele é um procedimento aqui discricionário. Que ele é um procedimento discricionário. O que quer dizer discricionário? Significa dizer que o delegado ele não possui um passo a passo estabelecido pelo legislador que deve ser observado rigorosamente. Aqui nós temos um procedimento sem rito. O delegado pode verificar qual que é o programa mais adequado de investigação que ele vai observar em determinado caso concreto. É ele que vai traçar a linha investigatória. É discricionário. Ele vai trabalhar aqui com conveniência e oportunidade. O que ele entender que é diligência necessária, ele vai realizar ali durante a fase de investigação. Beleza? Então é um procedimento sem rito discricionário. O que mais? Nós temos aqui um procedimento oficial. Oficial, sigiloso e oficioso. Essas também são as características finais do inquérito policial. O inquérito policial, ele sim é sigiloso, ele é oficial e ele também a gente pode elencar que é oficioso. Tudo bem? Então, toma cuidado com isso. Essas são as características do inquérito policial. A partir do que eu disse, ficou fácil responder a questão, né? Realmente, esse item está perfeito, item corretíssimo. Vamos lá, próximo ponto aqui, ó. O inquérito policial é instrumento indispensável à averiguação do fato. Acabamos de falar disso. O inquérito policial, ele é dispensável. Lembra? O Ministério Público, já tendo elementos com relação à prova da materialidade e indícios de autoria, pode oferecer a denúncia sem a existência do inquérito policial. Toma cuidado com esse detalhe, tá? Ele é dispensável, portanto, afirmação errada, erradíssima. Próxima questão aí, ó. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, certo? É isso aí mesmo. Entretanto, nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Toma muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque isso pode ser questionado na hora da sua prova. Exatamente porque o nosso edital, ele prevê inquérito policial e prevê também provas. Toma cuidado porque quando você tem aqui os elementos informativos que são colhidos dentro do inquérito policial, você não observa contraditório e ampla defesa, não é mesmo? Já que ele é inquisitivo. Cuidado! Eu nunca posso condenar uma pessoa baseando, então,
essa condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos no campo do inquérito policial, tá bem? Então, não dá para condenar, em hipótese alguma, alguém baseando essa condenação exclusivamente em elementos informativos. Eu preciso de provas, e a prova exige o contraditório, entendeu? Então, elemento informativo colhido no inquérito não pode legitimar uma condenação. Beleza. E para absolver, pode? Para absolver, pode. Tá bem que você não pode utilizar para prejudicar, mas se é para beneficiar o réu, pode sim. Afirmação perfeita. Esse é o entendimento aí doutrinário, esse é o entendimento jurisprudencial e também da nossa banca examinadora, que é o Sebrasp. Então, questão corretíssima. Nada obsta uma absolvição exclusivamente baseada em elementos informativos. Vamos lá. Próximo ponto que eu quero destacar para você é um ponto que está dentro dessa parte de inquérito policial e que toca a notícia criminis e delatio criminis. Aqui eu vou pontuar algumas dicas para você. Em primeiro lugar, o que é notícia criminis? Gente, notícia criminis é o momento em que a autoridade policial vai tomar conhecimento ali da prática de uma infração. Tudo bem? Quando você vai, por exemplo, lá na delegacia comunicar a ocorrência de um crime, você está fazendo a notícia criminis. Só toma cuidado porque seu examinador, ele pode querer explorar quais são as espécies de notícia criminis que a gente vai diferenciar agora rapidamente, para você não perder nenhuma questão nesse sentido. Eu tenho 3 espécies. A notícia criminis de cognição imediata ou espontânea, a notícia criminis de cognição mediata ou provocada e a notícia criminis de cognição coercitiva. Qual que é a diferença entre elas? Vamos lá, isso é bem simples. Cognição imediata, quando a gente está pensando em notícia criminis, ocorre quando a autoridade policial, o delegado, toma conhecimento do fato delituoso por meio de suas atividades rotineiras. É o que acontece, por exemplo, quando o delegado de polícia toma conhecimento da prática do crime por meio da imprensa. Viu lá no jornal, saiu no jornal a notícia de um crime, viu na televisão, sabe, naqueles programas sensacionalistas? Então, gente, isso é notícia criminis de cognição imediata ou espontânea. O delegado estava lá na delegacia assistindo televisão, passou lá a notícia do crime. Nesse caso, gente, você também tem que observar que existe a cognição mediata. Aí, toma cuidado, porque ocorre quando a autoridade policial ela toma conhecimento da infração através de expediente escrito. Isso acontece, por exemplo, nas hipóteses de requisição do Ministério Público ou, por exemplo, em representação do ofendido. Toma cuidado, então. Nessa hipótese de requisição do Ministério Público, representação do ofendido, a notícia criminis é de cognição mediata ou provocada. Então, o MP vai lá e provoca, a vítima vai lá e provoca. E a última hipótese é a notícia criminis de cognição coercitiva, que vai ocorrer quando a autoridade policial toma conhecimento do fato por meio da apresentação do indivíduo preso em flagrante. O sujeito é preso em flagrante, por exemplo, pela Polícia Militar ou por agentes da Polícia Federal, e eles levam o sujeito até a delegacia, não é mesmo? E aí o delegado, tendo contato ali, acaba tendo a notícia criminis. Mas é a notícia criminis de cognição coercitiva. Então lembra, essa ideia de cognição coercitiva está relacionada à prisão em flagrante. O que mais, pessoal? Olha só, você não pode confundir notícia criminis com delatio criminis. Na verdade, a delatio criminis nada mais é do que uma espécie de notícia criminis, tá bem? E aí a delatio criminis, ela pode se dividir em delatio criminis simples, postulatória ou inqualificada. Quais são essas hipóteses aqui, ó? Na delatio criminis simples, a comunicação feita à autoridade policial se dá por qualquer do povo. Se dá por qualquer do povo. Então, a pessoa verificou que ocorreu um crime, chega lá na delegacia e comunica à autoridade policial. Ó, aconteceu um crime na rua tal, entendeu? Essa é a delatio criminis simples, certo? E a delatio criminis postulatória é a comunicação feita pelo ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada
ou ação penal privada, mediante a qual o ofendido já pleiteia a instauração do inquérito policial. Então essa é a delatio criminis postulatória, feita, no caso aqui, por exemplo, pelo ofendido, pela vítima. Vai lá, se o crime é de ação penal pública condicionada, ele vai, representa, já provoca a autoridade policial, ou ele provoca a autoridade policial em crimes que são de ação penal privada. Também provoca para instaurar um inquérito policial. Toma cuidado com isso. O que mais? E a delatio criminis inqualificada? Se dá por meio da chamada denúncia anônima, que você conhece. Sabe a denúncia anônima? Então, durante a denúncia anônima, você tem a comunicação do fato, que é feita à autoridade policial por qualquer do povo, mas sem a identificação do comunicante. Só tem que tomar cuidado com um detalhezinho acerca desse assunto, tá? Que a banca CESP pode querer explorar na hora da sua prova. Qual que é o detalhe, professor? A denúncia anônima, por si só, já leva o delegado a instaurar um inquérito policial? Toma cuidado, tá? Que o delegado ele vai ter que fazer antes um procedimento simplificado para verificação da autenticidade dessa informação. Bom, será que essa comunicação da ocorrência desse crime realmente procede? Então ele vai fazer um procedimento simplificado para averiguar a procedência dessa informação, tudo bem? Ele não vai logo de cara simplesmente instaurar um inquérito policial baseado na comunicação anônima, tudo bem? Então toma cuidado com esse detalhezinho. O que mais que eu trouxe aqui para você, para a gente revisar? Uma questão agora relacionada a provas. Prova ilícita e prova ilegítima. Vamos lá. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, são inadmissíveis. Olha aqui, ó, questão a cara da nossa banca, né? A cara da banca. Olha o que ele coloca aqui, o examinador. Em qualquer hipótese, provas ilícitas ou ilegítimas no processo penal brasileiro. E aí, certo ou errado isso? Gente, esse em qualquer hipótese aqui, ele já derruba essa questão. Por que derruba essa questão? Realmente, quando a gente olha lá, existem as provas ilícitas, as provas ilegítimas, e elas devem ser desentranhadas do processo, né? Inclusive, a redação do CPP é nesse sentido, lá no artigo 157, fala que prova ilícita deve ser arrancada do processo, desentranhada do processo, é inadmissível. Acontece que prova ilícita, excepcionalmente, pode ser utilizada, como no caso, para beneficiar o agente, entendeu? Se a prova ilícita é para benefício do réu, ela pode ser admitida. E aí afirmar que em qualquer hipótese ela é inadmitida, torna o item errado. Outra coisa também que é importante você registrar é que prova ilícita é diferente de prova ilegítima. Qual que é a diferença entre elas e que a banca pode questionar? Prova ilícita é aquela que ofende nosso regramento de direito material. Ofendeu direito material, prova ilícita. Agora, se for ilegítima, está ofendendo o regramento de direito processual. Processual. Isso é um detalhezinho muito importante que eu já vi a nossa banca examinadora formular outras questões nesse sentido, apontando essa diferença. Então você não pode confundir, beleza? Vamos lá. Próximo ponto aqui, ó, para a gente destacar. Eu trouxe aqui agora um artigo, letra de lei, que toca a acareação. Acareação é um tópico também muito importante. E o que é a acareação? A acareação aparece lá no CPP como um mecanismo para a gente dirimir divergências. Por exemplo, tem uma testemunha que falou X e tem outra testemunha que falou Y. O que a gente faz? A gente coloca essas testemunhas cara a cara para solucionar essa divergência. Ó, fulano falou tal versão, agora Beltrano falou outra versão. Quem está falando a verdade? Quem pode fazer a acareação? O delegado pode? Pode, o delegado pode fazer sim a acareação. O juiz pode? Pode também fazer. É perfeitamente possível você ter a acareação, tanto na fase de investigação, durante o inquérito policial, como também ali durante a fase processual. Nesse sentido, eu quero destacar para você a redação do artigo 229 do CPP, que diz para nós que a acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado e testemunha e a pessoa ofendida. E entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem
em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Só uma dica, um detalhezinho muito importante. Professor, então o acusado ou investigado ele tem que fazer a cariação? Mas e como fica o direito dele ao silêncio? Então, o legislador fala que ele pode fazer sim, pode participar. Mas se ele quiser ficar quieto, a gente tem que garantir o direito ao silêncio dele. Então toma cuidado com esse detalhezinho. Por isso que eu coloquei essa dica de ouro aqui, ó. A cariação, ela busca esclarecer a divergência. O acusado, tome cuidado, ele não é obrigado a participar por conta do direito ao silêncio. Voluntariamente ele pode participar? Pode, se ele quiser sim. Mas se ele não quiser, por conta da garantia ali do direito ao silêncio, né? Porque ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Nesse caso, então, a gente pode deixar ele de lado. Então, toma cuidado com esse detalhezinho, tá? Eu já vi isso cair em prova também, prova da nossa banca examinadora, o CESP ou SEBRASP. Vamos lá, próximo ponto aqui, ó. Busca e apreensão. Esse é o nosso próximo tópico que eu vou examinar agora com você. E você sabe, se você resolveu várias questões aí durante a sua preparação, que busca e apreensão é um dos top temas aí para sua prova, né? Sempre cai busca e apreensão. No CPP, a disciplina da busca e apreensão começa a partir do artigo 240. E lá você encontra duas espécies de busca e apreensão. A busca pessoal e a busca domiciliar. Tudo bem? E aí, o que eu quero ver com você? Diferença. Por quê? Busca pessoal não precisa de mandado. Você não precisa ter ordem judicial. Enquanto que busca domiciliar exige ali a ordem judicial. Você precisa ter o mandado do juiz, tá bem? A autorização judicial, exceto em algumas situações que já a gente vai ver. Mas olha só, gente, o artigo 244 fala o seguinte, que a busca pessoal independerá de mandado. No caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Faltou o Rzinho aqui, mas é domiciliar. Beleza? Então, lembra desse detalhe, busca pessoal não depende de mandado, não precisa da ordem judicial. Agora, se a gente migrar para o estudo da busca domiciliar, no artigo 245 você vai ter algumas questões aí muito importantes que eu quero destacar aqui pontualmente. Gente, a busca domiciliar será executada durante o dia, exceto, vou até mudar de cor, exceto se o morador consentir que se realize à noite e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. E aí pode ser que, por exemplo, você imagina lá, policial federal lá na frente, e aí você chega lá com a ordem judicial, bate na casa do sujeito que você vai cumprir a busca, e ele fala, ninguém vai entrar. Ou ele autoriza que você entre na residência, mas ele fala, ninguém vai mexer no meu cofre, ninguém vai abrir a porta do guarda-roupa, ninguém vai revirar minha casa. E aí, o que você vai fazer? Olha a resposta aqui, ó. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto da diligência. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Aqui os policiais vão à loucura, né? Você aí vai se sentir muito empolgado. Professor, eu posso meter o pé na porta? Pode, se houver desobediência. E aí, ó, recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. É o exemplo que eu falei, ó, ninguém vai abrir o meu cofre. Você pode empregar força para abrir o cofre sim, tá bem? Claro, desde que você tenha ali a ordem judicial nesse sentido, tudo bem? Autorizando a entrada no domicílio. Gente, parágrafo 4º aí desse dispositivo. Observar-se ao disposto nos parágrafos 2º e 3º, que é a questão do emprego da força, quando ausentes os moradores, devendo, nesse caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho,
se houver e estiver presente. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. E por fim, fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto do parágrafo 4º. Beleza? Então toma muito cuidado com esse dispositivo, tá? Destaquei para você o artigo 244 e o 245 aqui do CPP. 2 artigos muito importantes que tocam a busca e apreensão. Lembrando que tem mais dispositivos lá no CPP acerca da busca. Tudo bem? Beleza? Olha só, eu não falei nada, né? Mas se você quiser baixar esses meus slides aqui, ó, esse material que eu estou compartilhando a tela com você, entra no meu grupo do Telegram. No meu grupo do Telegram, o link você encontra aqui na descrição. Só clicar lá, você vai para o meu grupo do Telegram. Lá eu posto muito conteúdo, dicas, questões para vocês, tá bem? Compartilho os vídeos também, que eu vou postando aí periodicamente. Não deixe de me acompanhar também lá no grupo do Telegram e me seguir no Instagram. Também tem o link do Instagram aí, é @phln. Vamos lá, próximo tópico para a gente trabalhar. Gente, uma questão agora que envolve prisão em flagrante. Por completa falta de amparo legal, não se admite o flagrante forjado, que constitui em tese crime de abuso de poder, podendo ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Isso tá certíssimo, certíssimo. Flagrante forjado é flagrante ilegal. Quando que eu tenho flagrante forjado, professor? Quando você tem aquela figura do policial que quer incriminar o sujeito. Por exemplo, o exemplo clássico, o policial vai lá e planta a droga e prende o sujeito. Ora, é um flagrante incriminador, forjado, ilegal. E isso, inclusive, gera a responsabilidade do agente policial. Com certeza, tá bem? Caracteriza aqui o abuso de poder, podendo ser responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Perfeito! E nesse sentido também eu destaco para você aqui outra questão que toca ao flagrante preparado. O flagrante preparado também é uma hipótese de flagrante ilegal. Diz aqui o enunciado que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O flagrante preparado, ele é ilegal também. Gente, súmula 145 do STF. Aqui, a preparação do flagrante torna o crime impossível, nos moldes como você estuda lá no direito penal, o crime impossível no artigo 17 do Código Penal. E aí, aqui também a gente está diante de um flagrante ilegal, tá bem? Lembra desse detalhe, lembra que tem que ter aqui, ó, uma provocação por parte do policial, tá? Ou por parte da autoridade policial. Sem essa provocação do policial, o sujeito não iria praticar o crime, mas já que ele provocou, criou toda uma cena ali e prendeu, nesse caso eu tenho esse flagrante que é ilegal, o flagrante preparado. Toma muito cuidado com esse detalhe, súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Então, questão certíssima. Esses são os 2 flagrantes que nós temos que são ilegais. Forjado e o preparado. Agora, existem outros flagrantes, certo? Que, por exemplo, aparecem na letra da lei. Vamos revisá-los? Olha, se a gente abrir lá o texto do CPP, você vai encontrar no 302 3 tipos de flagrantes. Olha, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Nesse caso aqui, eu tenho o flagrante real, ou flagrante próprio, ou flagrante próprio. Então, toma cuidado. Se o sujeito está cometendo a infração penal, ou acabou de cometer a infração penal, flagrante próprio. Beleza? Isso, inclusive, caiu na prova da PRF. Esse foi um tema que caiu lá, caíram as espécies de flagrante. E os outros incisos? Se eu tenho, por exemplo, perseguição, eu vou até mudar de cor. Se houver perseguição, então, se o agente é perseguido, logo após
ali pela autoridade policial, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Nesse caso, eu também tenho o flagrante, mas ele é chamado de flagrante impróprio. Impróprio ou quase flagrante, tá bem? Ou irreal. Quase flagrante, flagrante impróprio. Lembra? Impróprio porque nele há perseguição. Porque nele há perseguição. Gente, e a última hipótese? Na última hipótese aqui, ó, você tem o sujeito que é encontrado. Logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Quando o sujeito ele é encontrado, você tem a figura do flagrante presumido. Flagrante presumido, ou também chamado de flagrante ficto. Flagrante presumido ou flagrante ficto. Pessoal, só uma coisa aqui que eu quero destacar para vocês. Só uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês. O que seu examinador vai querer te sacanear na hora da prova? Repara bem aqui, ó, no inciso 3º e no inciso 4º. Perceba que aqui, ó, aparece o verbo presumir. E aqui também aparece o verbo presumir. Então toma muito cuidado para não confundir o flagrante presumido com a hipótese do inciso 3º, tá bem? Você vai ter que lembrar para fins de prova que o flagrante impróprio e real quase flagrante, nele existe a perseguição, tá bem? É perseguido, lembra? Perseguido, flagrante impróprio. Agora, se ele é encontrado, aí é o flagrante presumido. Então, toma cuidado, porque no enunciado vai vir possivelmente esse pega, tá? Não pode simplesmente associar esse presumir aqui à hipótese do flagrante ficto ou presumido, que você pode acabar se confundindo, porque nas duas alíneas aqui aparecem, ou melhor, nos dois incisos, né? No inciso 3º e no inciso 4º aparece essa expressão. Valeu? Gente, o que mais aqui que eu trago para vocês? Para a gente fechar essa nossa super revisão. Formalidades da prisão em flagrante. Aqui eu estou compilando vários dos artigos do CPP. Então vamos ver ali o que deve ser necessariamente observado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. Essas formalidades devem ser observadas, sob pena de ilegalidade, daí caber o relaxamento dessa prisão em flagrante. Vamos ver quais são? Gente, em primeiro lugar, lavratura do auto de prisão em flagrante e remessa ao juiz no prazo de 24 horas. Entrega da nota de culpa ao preso em 24 horas. Comunicação imediata da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Comunicação imediata da prisão ao juiz e ao Ministério Público. E se o preso não declinar o nome de seu advogado, deverão ser remetidas cópias à Defensoria Pública no prazo de 24 horas. Toma muito cuidado, porque o que é imediato aqui, ó? Imediato é a comunicação à família, tá bem? E é a comunicação ao juiz e ao Ministério Público. O resto é em 24 horas. Muito cuidado, porque seu examinador pode trocar o imediato com 24 horas para fazer um item errado. Então, tem que memorizar isso com muita cautela. E com isso, gente, eu termino aqui a nossa super revisão. Espero do fundo do meu coração que você vá super bem na hora da prova. Gabarite essa prova. Se você quer ter certeza que vai gabaritar, tá aqui embaixo para você adquirir o meu e-book numa super promoção, 50% de desconto. Coloca lá o cupom VOU GABARITAR e adquire, que vai te ajudar muito durante essa sua preparação final para a prova de domingão. Gente, um forte abraço para vocês, continue acompanhando o canal, se inscreva aqui se você não está inscrito e faz o seguinte, manda lá para o seu companheiro que está estudando para essa prova, aquele seu amigo mesmo que te ajudou aí durante a preparação, aquele seu parceiro, compartilha esse vídeo com ele, tá bem? Ou com sua amiga, manda para ele e com certeza essa revisão vai ajudar muito ele também. Gente, fechamos então, um forte abraço e até mais aulas aqui no canal.